vós que estáis sobre os querubins, apareçai. À frente de Benjamim, Efraim, Manassés. Eu cuidarei das minhas ovelhas. Eu cuidarei, diz o Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos todos vós que hoje vos fazeis peregrinos de Fátima. Saúdo-vos também a todos os que acompanhais a transmissão desta celebração, onde quer que estejais. Neste dia em que a Igreja celebra a memória do Papa São João Paulo II, tão ligado a este santuário, onde veio por três vezes em peregrinação, e de cada vez que veio relançou o apelo à conversão de vida que a Senhora, em 1917, aqui fez soar. Ouçamos o apelo. Reconheçamos-nos pecadores para invocar a misericórdia de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus rico de misericórdia, que colocastes o Papa São João Paulo II à frente da vossa Igreja, fazei que, instruídos pelos seus ensinamentos, abramos confiadamente os nossos corações à graça salvadora de Cristo, único Salvador do mundo. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu sei que em mim, isto é, na minha natureza, não habita o bem, pois querer o bem está ao meu alcance, mas realizá-lo não está.
Na verdade, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que o realizo, mas o pecado que habita em mim. Descubro, pois, em mim esta lei. Ao querer fazer o bem, é o mal que está ao meu alcance. Sinto prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Mas vejo que há outra lei nos meus membros, que luta contra a lei da minha razão. Ela torna-me escravo da lei do pecado, que está nos meus membros. Infeliz de mim! Quem me libertará deste corpo de morte? Deus, a quem demos graças, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra da salvação. Desçam sobre mim as vossas misericórdias e viverei, porque a vossa lei faz as minhas delícias. Esquecerei os vossos decretos, porque neles me tendes dado a vida. A vós pertenço, sede o meu auxílio, porque sempre quis seguir os vossos preceitos.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia à multidão: quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: vem chuva, e assim acontece. Quando sopra o vento do sul, dizeis: vai fazer muito calor, e assim sucede. Hipócritas! Se sabeis discernir o aspecto da terra e do céu, por que não sabeis discernir as coisas do tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? E acrescentou: quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te por entenderdes com ele no caminho, para que ele não te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça te meta na prisão. Eu te digo, não sairá de lá enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Caríssimos, vós todos que aqui vos encontrais, vós também, os que nos acompanhais pela transmissão que está a ser feita, neste dia em que a Igreja assinala a memória do Papa São João Paulo II, este passo do Evangelho remete-nos para uma das dimensões mais significativas da sua vida, do seu ministério, do serviço que prestou como sucessor de Pedro. A capacidade de interpretar os sinais dos tempos. Não apenas interpretar os sinais do clima, do tempo climatérico, mas os sinais do tempo histórico. Naquele já longínquo 78, quando foi eleito Papa, e o magistério que desenvolveu a partir daí, soube interpretar aquele que era, porventura, naquele momento da história, um dos grandes sinais dos tempos, que era o anseio do coração humano pela liberdade. E o seu papel é incontornável na interpretação, no discernimento, como Jesus pede neste passo do Evangelho, no discernimento feito sobre o anseio, na descoberta do anseio de liberdade que habita o coração humano. E, concretamente, foi aí o seu papel, o anseio da liberdade que habitava o coração humano dos homens e das mulheres dos países para além da cortina de ferro do leste europeu. João Paulo II foi um dos grandes intérpretes deste sinal e um dos grandes fatores que convergiu para o fim desse tempo, dessas décadas, em que esses povos, sujeitos a um regime ditatorial, se viam privados da liberdade. A liberdade. É da liberdade que nos fala São Paulo na epístola que dirige aos Romanos, no passo que hoje nos é dado escutar. A liberdade. A difícil tarefa da liberdade interior. As dificuldades que nós sentimos interiormente, que nós experimentamos cotidianamente, se estivermos atentos a nós mesmos e ao que se passa
no teatro de luz e sombras do nosso coração, esse drama, esse conflito permanente, porque sabemos o que é bem e sabemos o que é mal. Às vezes temos dúvidas, é preciso discernir. Mas, de um modo geral, sabemos o que é bem e sabemos o que é mal e queremos fazer o que é bem e não queremos fazer o que é mal. E, no entanto, muitas vezes só conseguimos fazer o que é mal e não chegamos a ter a capacidade, isto é, a ter a liberdade suficiente em relação às forças do mal para fazermos, para praticarmos o que é bem. A liberdade é o grande empreendimento do espírito humano. E ser livre, antes de ser uma realidade, antes de ser uma coisa política, é da ordem da intimidade, é do coração. É nos corações que se trava este combate pela liberdade, pela minha liberdade pessoal, que me torna capaz de obedecer, não às minhas pulsões para o mal, mas à minha vontade de fazer o bem. Em Fátima, João Paulo II, das 3 vezes que aqui esteve, deu voz ao apelo, à conversão, à emenda de vida, à penitência que a Senhora aqui tinha deixado. É disto que se trata. Se queremos vencer a batalha interior pela liberdade em relação ao mal, que nos torna capazes de ser livres para fazer o bem, ouçamos o apelo de Fátima. Ouçamos o apelo deste lugar que não mais deixou de soar há mais de um século já. O apelo a diariamente vivermos em atitude de conversão de vida, que nos torna capazes de, descendo ao fundo de nós mesmos, subirmos acima de nós mesmos e ouvirmos e acolhermos a graça de Deus, porque é a graça de Deus que nos torna capazes de triunfar neste combate cotidiano com a tentação, com o pecado. Terminava bem a primeira leitura. Demos graças, Deus, quem me libertará? Deus, a quem demos graças por Jesus Cristo, nosso Senhor. Neste tempo da história, Jesus censura os seus que distinguem os sinais do tempo climatério e não sabem discernir o tempo presente. Neste tempo da história, sejamos nós capazes de discernir o nosso tempo, o nosso presente. Sejamos nós capazes de identificar o grande sinal, o sinal que é Jesus Cristo, é o grande sinal do tempo presente, do seu tempo. E é o grande sinal do tempo presente em múltiplas manifestações. Ele é o grande sinal dos tempos, Jesus Cristo. Sejamos capazes, queiramos discernir o tempo para distinguir nele a presença de Cristo, a presença de Jesus que cresce dentro da história. Não nos deixemos vencer pelo pessimismo. Podem muitas coisas ser e são tão duras na experiência histórica que estamos a fazer, mas Jesus Cristo está presente, o seu reino está a crescer e novos sinais emergem. Sinais da sua presença. Seremos capazes de os valorizar e de participar no seu crescimento? Ou desejaremos apenas voltar ao que tínhamos antes da pandemia nos acontecer, sem sermos capazes de interpretar esse grande sinal que, pela brecha, pela fenda que a pandemia abriu, irrompeu na história da humanidade? Um grande apelo
se quisermos entregar-lhe os nossos corações, a sermos, como diz o Papa Francisco, fraternos, mais fraternos, e a desenharmos um futuro assente sobre a convicção, e essa sim, tanto pessoal quanto política, da fraternidade entre todos os homens. Peçamos ao Senhor esta graça, deixemos-nos interpelar, queiramos interpretar, discernir os sinais do nosso tempo e, ouvindo o apelo de Fátima, convertamo-nos. É sempre tempo de mudar de vida. Ismael José e Isabel Maria, ocorrendo o aniversário dos 25 anos do vosso casamento, a celebração do sacramento do matrimónio em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor destes vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãs e irmãos, peçamos ao Pai Celeste que nos dê a graça de entender o tempo presente como aquele em que Jesus continua a convidar-nos para o seu reino. E digamos: convertei, Senhor, o nosso olhar. Convertei, Senhor, o nosso olhar. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que celebrem de tal modo os sacramentos que os homens descubram neles os sinais de Cristo, oremos. Convertei, Senhor, o nosso olhar. Por aqueles que sabem prever por alguns sinais se amanhã soprará vento ou fará sol, para que aprendam a discernir a vontade de Deus, oremos. Convertei, Senhor, o nosso olhar.
por todos aqueles que, como Paulo, reconhecem que muitas vezes, querendo fazer o bem, é o mal que praticam, para que a graça de Deus os liberte de si próprios. Oremos. Convertei, Senhor, o nosso olhar. Pelos que interiormente sentem prazer na lei de Deus, mas estão sujeitos a outras leis que os escravizam, para que a experiência da sua fraqueza os torne humildes. Oremos. Convertei, Senhor, o nosso olhar. Pelos catequistas que ensinam aos mais novos as palavras com que Jesus quer renovar os corações, para que procurem viver de acordo com o que ensinam. Oremos. Convertei, Senhor, o nosso olhar. Senhor nosso Deus, ensinai-nos a interpretar os sinais dos tempos e a descobrir a vossa presença na história dos homens. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, o sacrifício do vosso povo e fazei que estes dons oferecidos para a vossa glória, em honra do Papa São João Paulo II, sejam para nós fonte de salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ao celebrar hoje a festa de São João Paulo II, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com a inumerável Assembleia dos Anjos e dos Santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only.
no conselho dos justos e na assembleia. O sagrado banquete em que se recebe Cristo e se comemora a sua paixão, em que a alma se enche de graça e nos é dado o penhor da futura glória. Grandes são as obras do Senhor, admiráveis para os que nelas meditam. O sagrado banquete em que se recebe Cristo e se comemora a sua paixão, em que a alma se enche de graça e nos é dado o penhor da futura glória. A sua obra é esplendor e majestade, e a sua justiça permanece eternamente. O sagrado banquete em que se recebe Cristo e se comemora a sua paixão, em que a alma se enche de graça
Oremos. A comunhão deste sacramento, Senhor, faça crescer em nós o ardor da caridade, que inflamava o coração do Papa São João Paulo II e o levava a entregar-se totalmente ao serviço da Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Vou fazer agora a bênção dos objetos religiosos que tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre que invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caríssimos a todos vós que aqui estáis, aos que nos acompanhastes, o apelo à liberdade que nos faça capazes de corresponder ao grande sinal deste tempo, que é o apelo à fraternidade. Só os livres são capazes de ser fraternos. Um bom dia de peregrinação para vós e depois, por onde quer que vades, e vós que nos acompanhais, onde quer que estejais, acompanha-vos o olhar da Mãe do Céu, que por ser Mãe e ser do céu, chega a qualquer lugar da terra onde mora um filho seu. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.